do que nós necessitamos, está aqui muito antes do que a hora que chega o primeiro a se sentar nessas cadeiras, e que se porventura alguém numa oração de abertura esquecer de pedir alguma coisa, não tem problema nenhum. Como a Cristina bem falou ainda há pouco, a oração mais verdadeira, que tem mais proveito, é aquela que sai do fundo do coração da gente, e que fosse de agradecimentos, porque nós temos tanto para agradecer. Nós teríamos ainda que aprender a louvar a criação, a louvar o Criador, e bem pouco para pedir, porque nós deveríamos ter já a certeza de que temos tudo o que precisamos para a nossa caminhada. E a casa espírita também não deveria ter nenhum dogma, não deveria ter nenhum ritual, não haveria necessidade de fazermos sempre uma oração dentro de uma ordem, pedindo para os mentores isso, pedindo para os mentores aquilo. Bastaria nosso pensamento sentido e verdadeiro, em conexão com essa espiritualidade, que eles aqui estão, fluidificando a água, que eles aqui estão, cercando esse ambiente e dando toda a proteção, que eles aqui estão, ao lado de cada um de nós, abrindo nossas mentes e corações, para que possamos assimilar o máximo das informações que daqui a pouco teremos. E já introduzindo no tema que nosso irmão vai tratar daqui a pouco, quando um filho quer ajudar o pai, que está a carregar lenhas, este filho, às vezes ainda pequeno e frágil, estende os braços e diz para o pai: coloca mais uma lenha, coloque outra, que eu dou conta de carregar. Mas o pai bondoso e experiente, sabendo da fragilidade do filho, diz prudentemente: não, filho, para esta viagem assim já está bom, depois você carrega mais. Assim acontece com nós, quando nos preparamos para voltar à terra, muitas vezes, observando o tempo que desperdiçamos na experiência anterior, logramos pedir compromissos mais pesados do que os nossos ombros, mas a providência divina, a sabedoria daqueles prepostos de Deus e do Cristo, que estão a organizar a nossa reencarnação, também diz prudentemente como aquele pai: não, filho, esse tanto já te basta para esta viagem. Mesmo assim, muitas vezes, quando estamos a caminhar pela terra, encontramos-nos em lamentações, em situações de desespero, e dissemos: ó Pai, por que comigo? Ó Pai, por que sofro tanto? Lembremos-nos nesses instantes que o fardo que havíamos pedido pesava bem mais, e que o Pai só deu o fardo do tamanho que podemos suportar. Agradecemos então pela bênção de estarmos novamente na terra, e agradeçamos a oportunidade de mais uma vez aqui reunidos em torno desta doutrina do Mestre e estreitando os laços da família espiritual e ampliando estes mesmos laços para que possamos assim seguir firme no caminho da nossa evolução. Que a paz de Deus fique com todos nós e que tenhamos hoje mais uma noite muito proveitosa de aprendizado, e que o nosso irmão palestrante seja inspirado e intuído para bem poder mais uma vez traduzir a mensagem da espiritualidade que aqui está a nos ajudar. Que assim seja.
Nazato, acho que todos já conhecem, né? Como disse a minha neta hoje, não para te ficar vaidoso, né? Mas ela assim para minha filha: mãe, tu vai hoje, né, na palestra? Daí a Camila disse: ai, não sei se vai dar tempo. Hoje é aquele bonzão. Sem desmerecer nós, né? Mas é aquele bonzão, então. Compromisso. Pois é, boa noite. Boa noite. Gente fina, elegante e sincera. É uma alegria voltar aqui num ambiente tão aprazível, né? De tanta energia boa. É gostoso, é bom revê-los. Obrigado pela oportunidade que nos permite. Agradecemos ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos orientadores do plano espiritual, pela graça que temos dessa oportunidade, desse reencontro, para falar daquilo que importa para nossas vidas verdadeiramente. Espero ser esse mensageiro daquilo que é maior e espero de alguma maneira poder tocar as fibras dos vossos corações, pelo menos de alguma maneira, para que a noite não seja perdida, para que tenha valido a pena. Eu vim para falar das coisas, e eu me preparei um pouco para isso, busquei algumas informações, mas para falar em linhas gerais, de alguns conselhos que autores do mundo espiritual trazem para a gente através das obras psicografadas, a doutrina consoladora do Cristo, e alguns conselhos genéricos que bem servem seguramente para todos nós. Aqueles conselhos que a gente recebe antes de uma viagem, antes de uma tarefa, e que a providência divina, os prepostos do plano maior, como bem disse o nosso irmão, prudentemente nos advertem, prudentemente nos ajudam a planejar essa nova encarnação, essa atual encarnação a que estamos inseridos. Nós somos criaturas imortais, fomos criados e não morreremos jamais. E é bom saber disso, é muito bom saber disso. Como nos ensinou Kardec, o maior desafio de todas as criaturas é para consigo mesmo. Nós temos o nosso maior trabalho em nós. E toda vez que uma oportunidade surge de reencarnarmos, já por si só é um motivo de graça, já por si só é uma dádiva, porque nunca é demais lembrar que o orbe terreno ele é povoado por cerca de 30 bilhões de espíritos, dos quais em torno de 7 bilhões, como nós, neste momento, estamos ocupando um corpo, portanto até ocupando um espaço no mundo da matéria, não é? Mas há uma fila enorme lá, desejando estar aqui, que a gente possa fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, para dar conta da nossa tarefa, quem sabe nos aproximando ao final da jornada, daquilo que se chama de uma encarnação de aproveitamento ótimo, para que nos aproximemos daqueles espíritos chamados completistas, aqueles que deram cabo, deram conta daquilo que vieram fazer. Que a gente possa então reunir as nossas forças, as nossas energias, nessa busca constante e eterna da evolução espiritual. Que possamos ser cada vez mais espiritualizados e nem tanto religiosos. Que possamos enxergar que a espiritualidade é aquele conceito que nos aproxima do alto, quando nós já vivemos mais com Jesus em nós, e é diferente de ser religioso. Como disse outro dia, nós temos ainda esses cacuetes, esse DNA de tantos milênios de caminhada, de achar que Deus está fora, que Jesus está em algum lugar. Alguns de nós, até mesmo aqui na casa espírita, às vezes se equivocam e diz assim, eu penso, talvez eu vou no centro para conversar com Deus, para me encontrar com Jesus. Não é? Isso é um perigo danado, eu preciso advertir novamente, por que é um perigo grande? Porque quando a gente age dessa maneira, a gente vem aqui então para este encontro com o sagrado e vai embora deixando Jesus aqui. Não é? E Jesus, como disse bem, Ele é o caminho, a verdade e a vida, portanto, esse caminho precisa estar em nós.
Não tem como ser diferente. No mundo espiritual, existem algumas colônias espirituais. Faz muitos anos que eu abordei esse trabalho aqui em Ibirama, mas existem algumas colônias espirituais que é dado saber. Uma delas, a mais famosa, digamos assim, entre nós, a mais conhecida, é o Nosso Lar, que tem o livro, psicografado por Chico, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse livro tem o filme que vale a pena assistir. Existe lá, no Nosso Lar, nessa colônia espiritual, uma estrutura organizacional, uma hierarquia posta, porque onde não há disciplina também não há crescimento, não é? E, segundo dizem alguns, essa estrutura de comando, de liderança, de apoiamento que existe no Nosso Lar, é uma estrutura muito assemelhada e copiada até de uma outra colônia mais elevada, vizinha, chamada Alvorada Nova. E lá no Nosso Lar, então, a gente encontra, segundo os relatos dessas obras, alguns ministérios, como, por exemplo, o do auxílio, o da regeneração, o da comunicação, o da elevação, da união divina, a governadoria e assim por diante. Alguns autores até dizem que tudo aquilo que há aqui primeiro existiu lá. Primeiro existiu lá. Então, aquelas novidades tecnológicas, inclusive que a gente conhece, os grandes eventos no campo da medicina, dos medicamentos, das descobertas físicas, assim por diante, são todas coisas já conhecidas lá, muito adiantadas, não é? Eu me lembro, faz muito tempo que vi o livro, agora já não saberia mais dizer nem o autor e nem o nome, infelizmente, faz muitos anos, eu acho que eu estava no exército ainda, que dizia que quando surgiu aqui, quando o advento do telefone celular, por exemplo, foi uma grande novidade, né? Um grande avanço da tecnologia, falava-se que lá então, na colônia espiritual isso aí já existia há muito tempo, né? Já era vencido. Então, aquelas criaturas que estavam lá reencarnam, trazendo essa sabedoria, esses conhecimentos, com orientação do alto, para implantar, para desenvolver, para apresentar no tempo certo algumas descobertas. E cada um de nós traz, então, um programa de alma que compõe essa nossa jornada de evolução, e esse plano, esse programa, ele precisa ser cumprido. Mas a generosidade do alto é tão grande que quando a gente não dá conta, sempre tem mais uma oportunidade, né? Agora é preciso que se perceba a boa vontade de cada um na realização desses trabalhos, né? Quando a gente se prepara para reencarnar, a maioria tem pressa de avançar. A maioria que já atingiu um certo grau de entendimento das coisas, uma certa evolução espiritual, podemos assim dizer, participa da programação do que será a sua próxima encarnação. Porque quando a gente está desencarnado, quando a alma volta ao mundo espiritual, aliás, a gente é um mundo espiritual, é tudo uma coisa só, não é? Quando a gente está em vigília, a gente está no corpo, a gente está no campo mais da matéria. Quando a gente dorme, por exemplo, a alma se emancipa e a gente está lá no mundo espiritual, né? Eu sempre gosto de lembrar que todo dia, de certa forma, a gente treina para morrer, não é? Quando a gente dorme, a gente mora para o corpo, para a coisa física da matéria e desperta, ou seja, ressurge lá no mundo espiritual, né? E a gente vai fazendo isso todos os dias, é uma espécie de treino, né? Um dia a gente simplesmente faz e não volta. Mas aí já está treinado também, não deveríamos estranhar mais muito, não é? Mas então a alma se emancipa, a gente está lá e está aqui. Mas agora a gente tem tarefas no plano material. E essas tarefas são programadas lá antes da gente vir. Então, dado o grau de evolução de cada um, é dado também participar desse programa, da construção desse projeto da encarnação. Se a gente ainda estiver muito bruto, muito chucro, né, muito ignorante, também não pode dar muito palpite, digamos assim, né? É como uma criança, né? Quanto mais tenra a idade, quanto mais infantilizada ela está, menos ela participa das decisões da casa, da programação das coisas, né? Uma criança ela vai adquirindo
o direito e a confiança do pai e da mãe, na medida que ela se esforça, na medida que ela cresce, na medida que ela avança. E quanto mais ela cresce em tamanho, em idade e entendimento das coisas, mais saberes a mãe passa, mais responsabilidade e assim por diante. Não vai dar tarefas que não são cabíveis para uma criatura pequena. Né? E como espíritos, a gente já teve um momento de infância, alguns de nós ainda estão na infância, outros estão, quem sabe, na adolescência, mas desconfio que no geral a gente não está mais muito adiantado não. Né? Mas é dado a saber, para muitos de nós, para muitos irmãos nossos, o que acontecerá, qual é o programa em linhas gerais da próxima encarnação. Então a criatura participa desse momento. E ela, lá naquela condição, ela tendo o conhecimento daquilo que fez até ali, porque estando na matéria, por conta do esquecimento, que é um presente de Deus, que a gente tem de não lembrar do que a gente foi, o que a gente fez antes, enquanto está aqui. Mas quando a gente desencarna lá, a gente tem mais conhecimento das nossas vidas de outrora, né? Mais conhecimento. Quanto mais evoluído, mais se enxerga aquilo. Quanto menos evoluído, menos conhecimento tem, não é? O fato é que, sabendo o seu histórico, conhecendo a sua ficha corrida, digamos assim, a criatura se propõe em promessas e compromissos e quer abraçar um monte de compromissos para a próxima encarnação. Porque ela sabe que se atrasou, ela sabe que se atrapalhou, ela precisa recuperar aquilo o mais rápido possível. E aí vem a questão, muito bem comentada aqui, de que às vezes a criatura quer um programa bastante difícil, bem amplo, assim, para recuperar numa encarnação tudo que estava faltando. Mas a providência divina, prudentemente, nos diz, olha, é demais, vamos reduzir um pouco, vamos só para metade e vamos ver se dá conta disso, não é? E aí a gente vem para cá, e chegando aqui, distraído que somos por conta das coisas do mundo, né, por nosso orgulho, nosso egoísmo, essa coisa toda, a gente se descuida daquilo que veio fazer, né? A gente se distrai bastante. Então é preciso que a gente reaprenda a sintonizar, ou pelo menos que a gente se esforce em saber o que a gente veio fazer. Eu estava lendo recente um artigo do Centro Espírita, de um palestrante lá do Centro Espírita lá de São Paulo, chamado Centro Espírita Ismael, aonde ele falava que, de novo, aquilo que de certa forma todo mundo já sabe, que a gente não sabe praticamente o que veio fazer, porque a gente também não pergunta o que veio fazer, não se interessa o que veio fazer. Está tocando a vida, né, correndo atrás, e a gente herdou muitas coisas do tipo costumes, e a gente repete muito essas coisas, né? E a gente custa aprender a seguir o caminho da gente mesmo, né? A gente quase não segue o caminho da gente. E o caminho da gente, a alma, o coração é que aponta. Então, quando a gente se sente chamado, assim, um sentimento que vem, que permanece, que volta, que insiste, a gente tem que cuidar e olhar muito para aquilo. Porque é bem provável que é ali o nosso lugar. Mas quando esse chamado acontece, muitas vezes a gente não dá muita importância, não ouve a voz da intuição, né, que é o nosso mentor, nosso amigo espiritual, dizendo não é por aqui, não é por ali. Mas a gente se distrai, como eu disse, naquela porta larga que Jesus advertiu, né? Porque os prazeres da vida corpórea são tantos, né? E a gente quer ser mais, quer ser melhor, e assim por diante. E se distrai daquilo que é o principal, se distrai do essencial. E aí a gente perde muito tempo na nossa encarnação. Portanto, a vida é única, com várias encarnações que são escolas, que a gente se matricula para aprender coisas, para evoluir, né? E a nossa vida ela vai sendo construída, nós vamos construindo a nossa própria vida no que se chamaria de um filme da nossa vida. Hoje, com a idade que temos, se a gente recordar, talvez a gente consiga ver parte desse filme somente até a idade que a gente nasceu nessa mãe, nessa encarnação. Mas o filme da nossa vida é muito mais antigo, vem de muito mais longe. E cada registro desse filme vai explicar por que nós somos como nós somos. Por que nós estamos como estamos. Por que estamos nesse corpo, nessa família, nesse trabalho. Por que passamos pelos problemas que passamos. Por que somos assim como somos, um diferente do outro.
Essa história, esse filme da nossa vida, está ali tudo registrado. Mas o filme completo, ou mais completo, a gente só consegue ver quando está desencarnado. Quando está aqui, o máximo que a gente consegue é olhar do 0 ano para frente. E ainda assim não consegue lembrar de todas as cenas desse filme. Portanto, a vida é um filme que vai seguindo. E esse filme é composto de várias imagens, vários momentos. Isso poderia chamar de uma fotografia, não é? Cada momento é uma fotografia. E nós temos um péssimo hábito, eu penso que a grande maioria sofre um tanto disso, que é de capturar algumas imagens, algumas fotografias desse filme, aquelas fotografias danosas, aquelas nocivas, aquelas que provocam dor. Nós conseguimos fazer isso com mais categoria do que pegar a fotografia bonita. Né? A gente faz isso. Então, se alguém nos ofendeu, criou uma mágoa, a gente pegou aquela foto e fica lá, olhando para aquela foto, quem sabe foto no porta-retrato, na cabeceira da cama, todo instante lembra daquilo. E a gente não consegue sair de casa, não consegue ir para o trabalho, não consegue andar na rua, não consegue ir num ambiente familiar, não consegue às vezes nem chegar em casa sem lembrar daquela fotografia. Ah, mas a minha esposa disse determinada coisa, eu não gostei, mas já faz 2 anos, mas isso aqui não me saiu da cabeça. E aí, se você fosse olhar o filme da vida daquela pessoa, você veria coisas maravilhosas, mas você deixou de lado as coisas belas para se ocupar, para focar, para gastar vida, gastar energia naquilo que desagradou. E se a gente faz isso com o outro, é porque primeiro a gente faz com a gente. A gente faz com a gente. E a gente carrega algumas culpas, alguns ressentimentos, né? alguma baixa autoestima, né? Quando a gente não acredita na gente mesmo, a autoconfiança em baixo, né? A gente é bastante assim, porque a gente se apegou àquela fotografia do momento ruim. Né? Eu gosto de lembrar que a gente, na maioria das vezes, a gente consegue prolongar os momentos de dor e a gente encurta rapidamente os momentos de prazer, de alegria, de felicidade. Né? Então, se acontece uma coisa boa dentro de casa, uma reunião de família, um filho que ligou, não é? O pai que ligou, um trabalho, sei lá, tantas coisas boas, né? A gente tem para agradecer a todo instante, a gente conta essas coisas boas, diz a estatística, para cerca de 5 pessoas. Você conta coisa boa para 5 pessoas. Agora, se acontece uma coisa negativa, um desastre, uma frustração, uma calúnia, um aborrecimento, uma mágoa, um acidente, digamos assim, a gente tem o costume, segundo a estatística, de contar para 17 pessoas. Porque a gente prolonga o momento de dor e encurta o momento de felicidade. E aí a gente reclama que a vida não está tão boa, mas às vezes é porque a gente está só olhando as fotografias ruins. Não é? Eu me lembro quando a minha mãe, Maria, desencarnou, foi no ano de 2012, o sepultamento do corpo da minha mãe foi no Dia das Mães. E a gente era em 8 irmãos. Eu contei isso aqui uma vez, eu acho. Mas a família nós somos em 8 irmãos nesta encarnação. Não? E a mãe sempre dizia para a gente, poxa vida, faz tantos anos que a gente não consegue reunir todos os filhos num encontro só, especialmente naquele que ela considerava o dia mais importante, que era o Dia das Mães. E a gente tem 8, no casado, né, as esposas, ou seja, os genros e as noras também tem sogra, tem mãe, assim por diante. Então, a gente meio que combina, mas ó, esse ano quer parar na mãe, vou eu, então tá, esse ano vão vocês, ano que vem vamos nós. Nós tem uma sogra, mãe, tá bom, tá bom. Mas a mãe, ela sempre dizia, poxa, assim, eu entendo, mas sabe que o Dia das Mães, poxa vida, é aquela coisa. E daí deu que ela desencarnou no sábado, e foi sepultada no domingo, que é o Dia das Mães, aí realmente conseguiu, né? Finalmente reuniu todos os filhos, né? A gente conseguiu estar todos lá. Esse deu um jeito. Deu um jeito, né? Perdemos, não, no último instante. Aí eu me lembro perfeitamente que quando a gente toca o corpo da mãe da gente é diferente, sabe? Toca o corpo gelado, aquela face já trazendo assim, uma carranca da morte, por assim dizer, né? É diferente. E eu pensava, puxa vida, que imagem eu vou carregar da minha mãe daqui para frente, não é? Com a mão ali, cantinho, né? E eu pensava, que imagem que eu vou guardar no coração da minha mãe? E pensei naquele momento dessa questão da fotografia, que eu não queria que a fotografia dela fosse aquela. Então, imaginei na hora tantos momentos felizes, né? Talvez um dos mais importantes, que quando eu tinha em torno de 5, 6 anos, numa tarde, quase noite de chuva, eu me lembro perfeitamente, num caixão de lenha, ela sentada, e eu
debruçado sobre o joelho dela, ela balançava o joelho, passava a mão na cabeça, escutava a chuva, né? Então é uma imagem terapêutica, uma coisa que cura. E quando a gente está, eu particularmente estou num momento de angústia, num momento de ansiedade, a gente tem que buscar a fotografia feliz da vida da gente. Porque aquilo transmuta, aquilo gera uma energia tão boa, tão curadora, né? Então, às vezes, eu recorro a essa imagem, eu abuso e uso pela minha mãezinha até, né? Porque me faz bem. E aí eu prefiro, então, não olhar para a fotografia da dor. E eu olho para a fotografia daquilo que é feliz, né? E essa atitude é uma questão de escolha. E a gente pode escolher. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente tem que saber caminhar por esse mar da vida, sabendo aproveitar as oportunidades de crescimento, apesar das dores, apesar dos problemas. A gente precisa ter esse olhar, né? E quando a gente está lá no mundo espiritual, então, é certo que a gente recebe muitas informações de ordem particular, específicas para o nosso programa. E cada um aqui tem a sua particularidade, tem a sua especificidade, de tal maneira que é um outro assunto. Como eu disse, aqueles conceitos de caráter geral que todos recebem no mundo espiritual antes de reencarnar, um deles seria assim, ó meu filho, tu vai reencarnar e tu vai receber um corpo. Não é? É quase aquela história, né, que o filho sai de casa para estudar e a mãe diz, olha, tu vai lá para aquela cidade, lá me falaram que é mais frio, então tu leva mais agasalho, e leva essa comidinha aqui, leva um dinheirinho para isso, para aquilo, leva essa roupa, e tal, e ela municia, ela prepara ao jovem para aquilo que ele vai fazer. É para aquilo, né? Então a gente sabendo para onde vai e o que vai fazer, a gente já se previne, já arruma a bagagem adequadamente, né? Essa bagagem a gente, enquanto está aqui, está preparando para quando a gente desencarnar. E aí temos que ter essa preocupação do que é que nós estamos colocando nessa bagagem. Se aquilo que nós estamos colocando na nossa bagagem será o necessário e útil para quando a gente chegar lá. Porque lá não adianta muitos de nós ficarmos nervosos, achando que o talão de cheque vai resolver as coisas, o cartão de crédito vai dar um jeitinho. Eu fico pensando, né, nessa nossa cultura infantil brasileira, do jeitinho para tudo. E não é só lá em Brasília, não. Eu gosto de relembrar isso, que é aqui mesmo, né? Dentro da nossa casa com a gente, mas eu fico pensando lá, né? Será que nós vamos para lá querer dar tanto jeitinho também? Eu acredito que não vai funcionar. Então a gente tem que colocar na bagagem menos jeitinho, né? E mais serviço prestado. Porque o bem que a gente faz vai advogar em nosso favor. Não só lá, mas aqui também, né? Então é preciso que a gente atente para isso, né? Porque senão a gente vai ficar enganado, vai ficar iludido, né? E não pode ser dessa maneira. Então a gente vai receber um corpo. Agora, o que eu vou fazer com esse corpo é obra minha, a escolha é minha, não é? Bom, o espírito, para progredir, precisa estar na matéria, passando pelas vicissitudes, passando pelas agruras, pelas dificuldades, que um bom sábio poderia dizer que tudo isso são desafios, que não são problemas, muito menos castigos, são oportunidades de crescimento. Agora, tudo é fruto da nossa escolha. Então você vai ganhar um corpo. Você pode amar como pode odiar. Você pode cuidar desse corpo como pode não cuidar. E esse corpo vai ser apropriado para aquela tarefa que você vem desempenhar. O corpo é apropriado para aquele programa de vida que tu tem que desempenhar. É assim. Não adianta se tu vai lavrar um canteiro para plantar uns pés de repolho no quintal de casa, trazer um trator para arar aquela terra. É muita máquina para pouca. Entendeu? Então o corpo ele é adequado à necessidade da programação da alma de cada um.